Em uma tarde da EMEI, Escola Municipal de São Paulo, com crianças de 5 a 6 anos, convidei o grupo para participar de uma oficina de pompons na sala referência. Esse é um termo de origem no currículo da cidade de São Paulo para educação infantil, ou seja, é a antiga sala de aula. Nela, as crianças têm sua base e a sala deve ser acolhedora e organizada, de maneira que existam diferentes materiais, materialidades e experiências de acordo com as concepções presentes no documento. Enquanto a turma se organizava em cantos de brincar, avisei que em uma das mesas iríamos fazer a oficina. Conforme fui colocando os materiais, as linhas coloridas e os novelos, algumas crianças começaram a se aproximar. Entre todos que participaram, posso destacar 5 crianças que, de alguma maneira, transformaram a prática e me fizeram refletir em vários aspectos. A primeira, que vou chamar de Iemanjá, é uma menina que se interessa por atividades com linhas e tecidos. Cria roupinhas para bonecas, faz alinhavos e produz abaiomis com muita habilidade. Nesta oficina, foi uma das primeiras a se sentar e logo pediu para levar um pompom para casa. Expliquei que primeiro iríamos fazer para decorar nossa sala e, se desejasse, precisava fazer outros. Iemanjá costuma ser detalhista e, quando começou a enrolar o fio na mão, logo disse: "Fiz errado." Observei que buscava a perfeição, o enrolar da linha de maneira regular. O fazer e refazer a deixou cansada e não quis fazer outro. Insistiu com lágrimas nos olhos para levar para casa o que tinha feito e que eu, professora, poderia fazer outro para ela. Me peguei pensando por que ela estava fazendo isso. Afinal, qual era o seu real desejo? Me voltei para as crianças e avisei que naquele momento não iria conseguir fazer. Precisava ajudar os outros. Ela se acalmou e, em silêncio, pegou outras linhas e fez sozinha um pompom. Pegou sua garrafa e amarrou, me mostrando orgulhosa como tinha ficado bonito. Quantos sentimentos brotaram neste momento? Tive a sensação de que cumpri meu papel quando não fui mais necessária e me afastei, deixando Iemanjá construir sua própria história. Me pergunto se a minha negativa doeu mais em mim do que nela. E se na sua memória ficará apenas um dia que fez um pompom sozinha. Durante a oficina, a sala estava em grande movimento. Muitos cenários e interações acontecendo. Muitas vezes parei a oficina e fui ajudar nas relações e mediar os conflitos. Em um dos cantos, uma construção de cabana com mesas e panos estava fervendo de emoções. Uma delas era de uma menina que chamarei de Yansan. Yansan já havia feito seu pompom, mas quando percebeu que suas melhores amigas estavam na brincadeira de casinha sem ela, não se conteve e não conseguiu lidar com a frustração. Ela insistia em entrar na brincadeira, mas o organizador não queria deixar, já que ela não estava sendo respeitosa. Em vários momentos a orientei a fazer a sua cabana, pois havia espaço e mais materiais. Mas Yansan não queria, porque era claro que queria as companhias e não os materiais. Não tive sucesso na mediação e a chamei para ajudar. Ela logo abriu um sorriso e disse: "Pode deixar, Pro." Yansan é articulada, independente, e seu corpo me mostra que está se sentindo melhor. Se senta com segurança e começa a ajudar os colegas ao seu redor. Mexe nas linhas, separa cores, dá sugestões de combinações, ajuda no enrolar e amarrar. Percebo o poder do fazer manual em equilibrar nossas emoções, nos ajudando a lidar com as frustrações e aqueles sentimentos que não sabemos nomear. Me pergunto se isso a ajudou a se regular, criando uma ferramenta para seu futuro. Outro momento de que a oficina ajudou a lidar com sentimentos foi quando um menino, o Ogum, tropeçou e caiu na sala, em frente aos colegas. Ogum precisa de ajuda para lidar com erros, costuma se esconder e não falar sobre o que machuca. Chora baixinho e envergonhado, e quando o vi cair, já sabia que esse seria seu comportamento. Ele ainda não havia participado da oficina, então o chamei. Ele chegou enxugando as lágrimas e perguntou: "O pompom faz o quê?" Iemanjá responde por mim:
O que você quiser, só não pode puxar o fio. Ó, senão vai ficar uma meleca. O Gun olha desconfiado, procurando pela meleca. Ele aceita fazer o pompom, mas enrola o fio rapidamente na mão, fazendo um pompom grosso. Não se preocupou com as outras cores, queria resolver e voltar a brincar. Todas as outras crianças esperaram para ver o seu pompom pronto, mas o Gun não. Ele fez e deixou na mesa, dizendo: Ó, tá aqui, prof. Quando você amarrar, me avisa. Saindo sem mesmo esperar a minha resposta. Reflito sobre a função que a oficina teve com ele. O Gun pode não ser uma criança das manualidades, e sim da ação objetiva, rápida e tecnológica. Mesmo assim, os minutos que ficou no enrolar o afetaram. Afinal, nenhuma experiência deixa de nos mudar e não saímos ilesos do viver. Já a criança Oxum transborda ansiedade por todo o seu corpo. É uma criança ativa que corre, pula, cria, constrói ao mesmo tempo que corrói as unhas. Morde os brinquedos e parece estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Oxum logo se interessa pela oficina e quer fazer o seu pompom. Ele não espera e já pega o novelo de lã com rapidez, procurando a ponta. Tenho que pedir para parar, pois estava fazendo um grande nó, e digo: calma, você precisa encontrar a ponta. E o ajudo me aproximando, tentando que meu ritmo regule o dele. Oxum tem uma agilidade muito grande para enrolar o fio na mão. Faz várias voltas e percebo que está apertando cada vez mais. Seus dedinhos ficam grudados e não consegue tirar da mão. Explico que ele deixou muito apertado, melhor fazer de novo, e Oxum repete seu padrão. Observo que ao enrolar ele vai levando o fio da palma até a ponta dos dedos como um funil, além de olhar para o seu redor e não para o seu movimento. Tenho que me aproximar novamente e explico que ele precisa respirar e fazer devagar, olhando para o fio enrolado na sua mão. O ajuda a ritmar o movimento, ritmar a respiração, e assim ele consegue fazer o seu pompom. Me sento e penso no poder das manualidades no manejo da ansiedade e como ela nos ensina a pausar, respirar e esperar. O trabalho manual revela como nos colocamos no mundo, nossos movimentos internos e aquilo que nos desafia. Será que Oxum terá outra oportunidade de olhar para si como precisou fazer na oficina? Por fim, a criança que chamo de Griot, um menino muito criativo e observador, mas costuma burlar as regras e testar os limites dos combinados. Griot se aproximou depois de algum tempo, quando já não tinha mais crianças na mesa. Ele disse que queria fazer o que chamou de isso aí. Falei que tudo bem e pedi para escolher as cores que queria usar. Griot foi certeiro e disse que queria azul escuro e azul claro. Mostrei como enrolava o fio na mão e ele repetiu 3 vezes. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Ora, mas ele nem tinha tentado. Mostrei novamente o movimento e afirmei: precisa começar, você vai ver. Em um segundo de distração, fui chamada com sua fala. Eu já enrolei. Tinha certeza que ele era capaz. Mas quando peguei um fio verde para amarrar, Griot protestou novamente. Mas eu não quero verde. Expliquei que usamos uma cor diferente para saber qual a linha que está amarrando o pompom, para não correr o risco de cortá-lo. Griot elevou seu protesto. Ah, não! Mas cedeu. Quando fez o enrolado com o segundo fio azul, estava mais relaxado e começou a cantar. Porém, na hora que tirou da sua mão, ficou nervoso. Achou que não tinha conseguido. Se incomodou com o resultado. Precisei acalmá-lo, afirmando que tinha dado certo sim. Mostrei para Griot que seu pompom estava perfeito para mim, mas não para ele, pois disse: Pro, eu não quero esse verde. Tentei convencê-lo com todos os argumentos que tinha. Então ele percebeu que apenas querer não era suficiente e me deu a seguinte sugestão: você pode cortar esse fio? Apontando o verde. Respondi: não, se eu cortar o pompom vai se desfazer. Tudo bem se o verde ficar? Griot diz que quer que eu corte. Insisto que não é possível e pergunto novamente: você aceita o verde? Griot começa a se angustiar e diz: deixa eu falar. Pode pôr um azul aqui? Apontando para o verde. Mas onde? Pergunto. Griot aponta em cima dele. Entendo que ele quer que eu esconda o fio verde com o azul. Prometi tentar e ele me incentiva. Se você não conseguir, pega um pouquinho mais. Dou uma leve risada e ele termina. Viu? Ficou bem bonitinho.
Que beleza nesta conversa! Começamos na postura do educador e educando, mas terminamos com os papéis trocados. Griot me ensinou mais do que ensinei a ele, ou me mostrou que quando o escutei, mas escutei de verdade, ele se sentiu seguro para ser quem ele realmente é. Quantas reflexões em uma pequena oficina, em um pequeno momento da rotina escolar, mas quantas aprendizagens imensuráveis. Ainda não consegui absorver tudo o que aprendi, pois tenho a certeza de que ninguém saiu sem uma transformação interna e que as atividades manuais precisam ser uma constante na rotina escolar, como parte do currículo integrador.